Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro do programa Jornada Espiritual na mídia FM Socorro. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o nosso programa. Fazendo uma breve harmonização, uma introdução a uma meditação bem breve, só para a gente se situar no aqui e agora. Vamos nos desligar, puxar o fio da tomada em relação às coisas da vida e focar no que é principal, a nossa jornada espiritual. Espero aqui contribuir, como tem sido o meu objetivo aqui nos programas quinzenalmente, aqui nas segundas-feiras, sim, outra não, às 20 horas. Então vamos lá. Procure um lugar confortável, tranquilo. Se sentir à vontade, feche os olhos para focar mais ainda no momento. Vamos iniciar com 3 respirações profundas. Inspire e expire. Mais uma vez, no seu ritmo, inspire e expire. Isso. Volte sua atenção para os seus pés. E relaxe. Suas pernas, o baixo ventre. Relaxe. Toda a região abdominal, peito, costas, relaxe. Ombros, braços, pescoço, relaxe. Cabeça, relaxe. Você agora está tranquilo, calmo. Deixe que a paz lhe envolva no aqui e agora. Volte sua atenção para a respiração. Tente ver se você percebe o ar quando entra mais fresco e quando sai mais quente.
Isso. Se os pensamentos vierem, deixem ir. Não tente evitá-los, mas também não siga os seus pensamentos. Volte a sua atenção à respiração. Vamos ficar um breve momento nesse exercício de atenção à respiração e os breves momentos de não ter nenhum pensamento. Mas se surgirem, volte a atenção à sua respiração. Vamos aos poucos retornando para o aqui e agora. Sinta o seu corpo, movimente suas mãos, vai abrindo os olhos lentamente. Ok. Programa passado eu iniciei, só que estava tendo algumas interferências e eu estava ouvindo, mas era algo interno, coincidentemente. No fone de ouvido é um canal e o que vocês ouvem no YouTube, na transmissão, é outro, e eu não sabia. E aí eu fui me informar e era para fazer uma regulagem ali na sintonia. Só que eu achei que mexendo lá eu ia ouvir, né, no fone de ouvido, e não foi isso que aconteceu. Eu acabei tirando a sintonia da rádio.
E aí falei por 1 hora e um pouco mais, e nada foi gravado e nada foi transmitido, né? Falei para mim mesmo. Não é a primeira vez, já falei comigo mesmo centenas ou milhares de vezes. Bom, eu comentei, depois que eu percebi ainda no programa, tardiamente, né? Até tentaram me avisar, e comentei que eu voltaria a falar, porque, de uma certa forma, o programa tem uma sequência, e todos os programas são gravados lá, e são gravados exatamente como é transmitido para o Face, e eu pego uma cópia e coloco esse arquivo, esse vídeo com áudio, lá no site do grupo ajaluz.com.br. Eu já venho comentando isso desde o início do programa, né, que começou no início do ano. Lá eu falo sobre vários assuntos que são, vamos dizer assim, importantes para quem está numa jornada espiritual, vamos dizer assim, um pouco desligado de tradições religiosas, né, de seitas, tradições religiosas, ou até mesmo aqueles que estão mais para ateu do que qualquer outra coisa, né? Em termos de filosofia, não importa. O que precisamos ter consciência é que somos todos irmãos. Essa palavra tem um sentido bastante profundo, porém de aproximação entre as pessoas, né? Uma irmandade. Mas a verdade é que nós somos muito mais do que isso. Em essência, nós somos muito mais que irmãos. Muito mais. Porém, nesse mundo, esse plano em que nós estamos, ocorre uma experiência incomum dentro das possíveis experiências que existem no universo em outras dimensões. Um universo ou um mundo nessa dimensão tão densa faz com que esqueçamos quem nós somos. E temos a percepção de que tudo está separado. E as religiões que surgem em mundos como esse, que proporciona esse tipo de separação, acabam tendo a ideia de um Deus fora de você. Não temos a percepção da unidade. Então é até comum que as religiões passassem a ter essa ideia de um Deus externo. Porém, isso não é a verdade. E como é que nós sabemos disso? Graças àqueles que têm a percepção da unidade, graças àqueles que doaram sua vida para servir ao mundo. Somos extremamente gratos a esses seres maravilhosos, a esses nossos irmãos mais velhos, onde no final todos nós seremos um só, no sentido de estar juntos. Porém, em essência, todos nós partimos de uma única fonte. E nessa grande aventura, estamos fazendo o caminho de volta à fonte. Porém, aos olhos dos seres iluminados, o assunto que eu venho abordando nos programas, e daqui um pouquinho para frente, aí até não sei quando, porque eu não tenho uma programação, eu falo de acordo com o que eu percebo, o momento,
eu vou dando uma direção ao programa. Como não tem muita participação, apesar que vocês podem participar, mandar mensagem lá pelo Face, ou até mesmo, né, durante o horário do programa, mandar um WhatsApp, mesmo que eu não veja na hora, eu acabo tendo essa mensagem, mas o ideal seria pelo Face mesmo, que está sendo transmitido ao vivo. Se mandarem alguma mensagem, eu ainda consigo ver, né? Mesmo que seja um pouco depois, não na hora, mas a resposta virá dentro do que for possível, né? Então, quem está no Face está vendo aí o WhatsApp aí na tela, né? Então, eu vou voltar aqui essa questão, né? De falar sobre os mestres. Então, essa questão da unidade, de estarmos nesse mundo que ocorre a separação, é o que torna a nossa jornada espiritual tão desafiadora, né? Além de toda essa limitação de não ter a percepção da unidade, e com isso faz surgir o ego, faz com que essa combinação faz com que torne tudo mais difícil. Difícil no sentido de ouvirmos a nossa consciência, o que nós somos. A gente acaba ouvindo mais ao ego, sendo o ego um fenômeno, ou então um fantasma, segundo os próprios sábios, um impostor, uma entidade ilusória. Porém, nós acreditamos que somos o ego. E o ego é um conjunto de pensamentos, memórias, um falso eu, ou o não eu. E isso vai ser assunto que eu vou dar continuidade nos próximos programas. Esse assunto, para quem ainda não sabe, ou até para quem já está há muito tempo numa jornada espiritual, este assunto é a coluna mestra, a essência do verdadeiro autoconhecimento. Eu digo verdadeiro porque há muitas ideias acerca de autoconhecimento, livros e tudo mais, acerca de quem você é. E o que está na moda no momento, vamos dizer assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, dos mestres iluminados, dos ensinamentos dos mestres iluminados, pode-se dizer que é o momento, né? Se bem que do ponto de vista deles isso é mais uma das fantasias. Mas, e o que torna um pouco difícil de entender a mensagem de um mestre iluminado, por isso que eu vou fazer um parênteses, eu vou ver se nesse programa eu consigo dar uma ideia ou melhor, um preparo, né? Como nos prepararmos para entender a mensagem dos sábios, dos seres iluminados, dos Budas, desses seres que são raros em nosso planeta, muito raro, muito raro. Se tivéssemos um ser iluminado a cada, por exemplo, 30 mil pessoas nesse planeta, nossa, 40 mil, ou uma cidade como a Socorro, que tem em torno de 40 mil habitantes, se tivesse um ser iluminado para dar uma atenção a essas pessoas, não que ele vai dar atenção a esse grupo todo, mas ele iria dar atenção a pessoas que provavelmente
seriam agentes multiplicadores, seriam pessoas que iriam tocar outras pessoas e fazer, através de um efeito dominó, o mundo já estaria totalmente diferente do que nós conhecemos em pouco tempo. Mas não é verdade isso não é uma realidade. A realidade é que em todo o nosso país, com milhões e milhões de pessoas, talvez a gente conte nas duas mãos no máximo o número de seres iluminados. Provavelmente só numa única mão. Pelo menos os conhecidos. Eu mesmo não consigo contar conhecido, um ou dois talvez. Talvez um só. E por que tão pouco assim? Bom, não é porque a vida, a consciência cósmica, Deus, o nome que você quiser dar, não porque Ele não quisesse, é por causa de toda essa circunstância do ser humano se identificar com o corpo, se identificar com tudo que está fora dele. E por isso estar ocorrendo, torna difícil o surgimento do ser iluminado. E o que é um ser iluminado? Vale a pena lembrar, já comentei em outros momentos, como os budistas falam, todos nós somos um Buda, só que ainda estamos adormecidos. Por isso que a palavra Buda em sânscrito significa desperto. Por isso que eles falam que nós estamos adormecidos, porque o Buda é aquele que despertou. Mas não é o despertar que está aí na mídia falando o tempo todo, né? Que são pessoas que já estão despertas. Aquilo ali se faz referência a tomar conhecimento, ou até tomar como uma verdade o que está se falando acerca de tudo o que está ocorrendo em termos de espiritualidade nos últimos anos. Não é em questões de filosofia, mas sim de informações. Muitas delas eu comentei no início dos outros programas. No início do programa, no programa 1, 2, 3, 4, até o 6º programa, 7º programa, eu falei um pouco sobre tudo isso. Isso tudo é importante também, no sentido de que fazemos parte dessa história nesse planeta, né? A jornada da alma, né? Que está ascensionando. E estamos indo para casa, mas no sentido da casa do planeta natal, de quando nós iniciamos a nossa jornada no plano de experiência. Porém, a verdade é que a nossa casa, de fato, é a fonte, a consciência. Da onde estamos e faz de conta que não estamos. Que estamos nesse mundo. Ao se aproximar de estudos relacionados aos ensinamentos desses mestres realizados, ou Budas, ou seres iluminados, nós vamos entrar no campo do paradoxo. Tipo, estamos aqui e não estamos. Que estamos dormindo e ainda não estamos despertos, mas no fundo nunca dormirmos. De que a gente vive neste mundo, mas de fato nunca vivemos. De que a gente morreu várias vezes e reencarnou,
e na realidade nunca morremos, sempre vivemos. Então esses paradoxos são muito comuns. Isso torna um pouco mais complexo a compreensão. Mas faz parte do jogo. O jogo que você escolheu jogar. Em algum momento houve a escolha. Mas também depende do que ponto nós estamos falando. E nisso tudo, o que é tão fantástico é que há pouco tempo eu tomei conhecimento, mesmo ter iniciado esses estudos dos ensinamentos dos mestres realizados há mais de 10 anos, o que é fantástico, eu tomei conhecimento de algo que foi falado por um sábio, que a vida é um mistério até para ele. Isso é algo fantástico. O que torna ainda o que nós chamamos de Deus, tudo que é, mais ainda fantástico. Por isso que eles falam que Deus é insondável. E nós somos isso. Então, o que precisamos saber, ou pelo menos compreender, antes de iniciarmos ou nos aprofundarmos nos ensinamentos desses mestres realizados? Como eu disse, eu vou tentar. Porque eu sei a dificuldade que eu tive de compreender. Na realidade, eu passei um ano com um professor, praticamente um ano, um professor que domina esse assunto, tentando compreender o que ele estava dizendo. E a minha dificuldade sempre foi, sem que eu percebesse, foi a minha própria crença. Isso vai variar, claro, de uma pessoa para outra. Em minha busca, em minha inquietação, no início da minha adolescência, vamos dizer assim, em meio à minha adolescência, na realidade, com 23 anos mais ou menos, onde comecei a ter algumas crises existenciais. Foram várias depois, e nunca, e até hoje estou bem melhor, mas até hoje ainda, como não consegui perceber a unidade, perceber quem eu sou de fato, e enquanto todos nós, enquanto não chegarmos nesse nível, estaremos ainda tateando o caminho por onde iniciamos toda a nossa jornada. As pessoas confundem um breve momento da sua vida, de momentos felizes, como já estão satisfeitas. As pessoas confundem um determinado fase da sua vida envolvido nos seus trabalhos, em sua realização profissional, como fosse algo permanente. Algumas pessoas confundem que diante de um relacionamento, sendo pai, sendo mãe, ou sendo filho, ou tendo uma família, todo aquele equilíbrio, vivendo em paz, em equilíbrio, como fosse uma realização definitiva. Mas isso são tudo experiências breves. Quando você coloca
no fio de um tempo, já que nós estamos moldados por espaço-tempo nessa experiência aqui, quando colocamos nessa linha temporal, percebemos que isso são breves momentos. Não demora muito e nós estamos em desequilíbrio. E aí começa todo o sofrimento, porque você quer retornar àquela experiência, mas ela já foi. É como você visita um lugar em meio à natureza ou algum local muito especial e você tem uma experiência fantástica. E a gente costuma, depois vai embora, e a gente fica com aquelas lembranças, se apegando a um passado que já não é mais o presente, então não é real, e queremos vivenciar aquilo de novo. E quando volta para aquele lugar, às vezes com as mesmas pessoas, não tem nada a ver. Claro que alguém vai falar, sempre que eu vou para tal lugar é uma maravilha. Como eu disse, na linha temporal, isso é um piscar de olhos em sua jornada. Isso não é permanente. E o que eu estou trazendo aqui são ensinamentos que têm a ver em você se aproximar e até mesmo encontrar o que é permanente. A filosofia ocidental até reconhece isso, a impermanência das coisas. Porém, não há uma crença, ou melhor, não há um entendimento de que há algo real na filosofia ocidental. Mas na oriental, sim. E isso é constatado por esses seres iluminados. Esses seres que realmente despertaram. Mas enfim, o que eles ensinam e o que nós precisamos antes entender para poder compreender o que vai vir pela frente em termos de ensinamentos que eu vou estar dividindo com vocês. Então é isso que eu vou falar daqui a pouco. Logo após uma musiquinha aqui.
Vamos continuar. É muito comum, quando iniciamos nossa jornada espiritual, acreditar que há muita coisa para aprender. Como eu falei, quando iniciei minha jornada de forma consciente, em meio à minha adolescência, eu tomei conhecimento sobre, vamos dizer assim, filosofias esotéricas, sobre o misticismo, o ocultismo. E isso foi extremamente rico, porque eu acabei encontrando várias respostas do que eu procurava. Me fez compreender melhor a vida, como, por exemplo, a doutrina da reencarnação, que nós não somos esse corpo, que temos uma alma, que ela reencarna, pelo menos esse é o plano deste mundo. Talvez não o plano divino, porque houve interferências das forças contrárias, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas é o que ocorre. Isto é uma verdade, porém relativa. É uma verdade para nós que estamos aqui. Porém, do ponto de vista até dos seres que estão na quinta, sétima, nona dimensão, eles veem isso como uma ilusão, porque decidimos vir para cá, ou iniciamos a nossa jornada aqui. Isso aí é uma minoria, como eu comentei já em outros programas que estão lá gravados no site, como eu comentei, do grupo ajaluz.com.br, na opção rádio. Então lá tem bastante informação, em outras opções lá do menu, lá tem bastante coisa. Então, eu passei a tomar conhecimento de que eu não sou um simples mortal. Na realidade, eu tenho uma alma, eu não sou esse corpo. Mas essa alma reencarna até chegar a um certo ponto de amadurecimento, e ela pode se desligar dessa experiência neste mundo. Então, esse conhecimento, eu tomei isso como uma verdade, mas não como uma verdade relativa, como fosse a verdade absoluta, que isso é um processo natural e vamos seguindo em frente numa jornada em outros planos de existência. Mas até esses planos e tudo mais, essas experiências, eu fui acumulando por anos e anos e anos, na realidade, camadas e mais camadas de novas crenças. E aí é onde eu quero chegar, onde eu comentei que a minha dificuldade de compreender os ensinamentos dos sábios, dos Budas ou do ser iluminado, era que essas crenças também não eram a realidade absoluta. E isso me fez não entender. Porque a nossa mente, principalmente no mundo como o nosso, ela foi manipulada
infelizmente, intencionalmente, pelas forças contrárias. Porém, independente disso, nós caímos no campo de experiência dos mais difíceis, porque nos identificamos tremendamente com o mundo e vivemos numa cultura, principalmente ocidental, aonde toda a felicidade, toda a ideia de evoluir está fora da gente. Então, adquirimos certos conhecimentos. Então, vai depender também, em meio a que tipo de família que você nasceu e que tipo de educação que você recebeu, de forma religiosa, em questões espirituais. Quanto maior a sua crença acerca de alguma coisa em relação à vida, maior a sua dificuldade em compreender os ensinamentos dos mestres iluminados. Para que a gente possa compreendê-los, a gente tem que fazer algo que é muito difícil. Então, não é para qualquer um. E quando eu falo isso, não tem nada a ver com, tipo, mais um grupo de eleitos. De forma alguma, pelo contrário. Esse grupo geralmente é o mais excluído do ponto de vista de compreensão e entendimento e respeitar a decisão, as ideias dessas pessoas que comungam com essa ideia, com essa filosofia, vamos dizer assim. Elas são mais rejeitadas por quase todas. Então ele vive uma exclusão. Porém, ele não se sente excluído porque ele está tão assentado. Essas pessoas que já estão seguras nesse caminho dos ensinamentos dos mestres realizados, que ele não se sente afetado. Porém, é comum que essas pessoas se sintam sós. Vivem em meio às outras, muitas vezes, e essas outras pessoas nem sabem, mas ele praticamente não concorda com quase nada em termos de filosofia de vida o que elas falam. Seja ela qual for a crença que essas pessoas têm. Ou então, se ele ainda não encontrou, vamos dizer assim, a sua tribo, ele apenas convive com tudo isso. Mas dentro dele está dizendo, não é isso. E eu passei praticamente 25 anos dizendo, não é isso. Praticamente uns 30 anos. Dizendo, não é isso, não é isso. Apesar que levava um tempo para perceber que não era isso. Não é isso que as pessoas estão dizendo. Não que não venha existir, vamos dizer assim, a reencarnação, por exemplo. Que não existe seres vindo de outros mundos, que eu posso já ter vivido em vários outros mundos, que você já pode ter vivido em outros mundos, que você veio de tal outro mundo. Não que isso não seja real. Mas isso ainda não é o principal. E isso é estranho. Porque eu comecei o programa falando sobre tudo isso. E eu falei e enfatizei a importância de tudo isso. Talvez aí é um paradoxo, não? Sim e não. Porque precisamos começar do começo. Precisamos nos situar, precisamos compreender que
que precisamos avançar muito, andar muito, para depois dizer que não precisava andar. É preciso conhecer muito, estudar muito, para depois dizer que nada sabe. Então, uma das questões é a gente remover, para compreender os ensinamentos desses seres iluminados, é remover as nossas crenças. Só isso já é muita coisa. Se a pessoa falar, eu mesmo já desde cedo não acreditava em nada, e continua não acreditando, então provavelmente não está nem ouvindo esse programa, né? Mas o que eu quero dizer é que se você... Eu levei muito tempo para perceber, mas isso não quer dizer que todos vão passar por isso? Não, de forma alguma. Mas se você de uma certa forma já não está preso a essas crenças, então já está, vamos dizer assim, a meio caminho andado para compreender melhor as mensagens desses seres. Outro ponto é os apegos que nós temos por um monte de coisa. Temos apegos por muitas coisas materiais. Temos apegos com muito a pessoas. Até certas situações. Gostamos de vivenciar aquelas situações. Para vivermos nesse mundo, dependemos dos nossos sentidos. Precisamos da audição, do tato, do paladar, o olfato. É bem verdade que algumas pessoas não têm esses sentidos, não? Mas mesmo assim, o que sobra a ela vai se agarrar. De uma forma até mais intensa. Seja lá qual for a questão, a situação, o que eu quero dizer é que isso tudo faz com que nós venhamos a achar que necessitamos de tudo isso para a vida ter sentido. Então, uma vida sem churrasco é difícil. Uma vida sem shows musicais é difícil. Uma vida sem muitos tipos de cheiros diferentes, perfumes, é difícil. Então esses sentidos acabam nos escravizando, porque a gente quer dar continuidade, né? Não basta um churrasco só. Ele, quando termina, você está satisfeito, mas ele vai... Essas vontades todas ligadas aos nossos sentidos vai pedir bis, vai querer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E as pessoas já começam a até se perguntar, e daí, qual o problema? A vida não é isso? Não, não é. Precisamos comer, ok? Precisamos beber, ok? Precisamos... O sexo também é uma necessidade. Então precisamos identificar o que é necessidade e o que é desejo. É uma outra questão que precisamos entender. Entender essas diferenças.
E elas são muito sutis em um certo momento. A grosso modo, é visivelmente fácil de perceber. Ou, para as pessoas mais desligadas, que estão sonâmbulas ou até adormecidas mesmo, isso elas nem percebem. Mas creio eu que não estou falando para essas pessoas. Elas estão bem onde estão e vão seguir o seu caminho. Mas para todos nós temos um caminho. E olha que maravilha, né? Tem filosofia para todo mundo. Então eu estou falando para um grupo que tem pouco interesse nisso. Eu tive e tenho. Não adianta me perguntar por quê. É, apenas. Então, para você, eu divido com o maior prazer essas experiências e dizer a você que há saídas que, mesmo que você não encontre a verdade ainda nesta vida, como eu ainda não a encontrei, a realidade, a realização do eu, mesmo assim, só o fato de você se manter nesse propósito, nessa direção, sem se preocupar em querer se ser um ser iluminado, isso não se deve ter como objetivo, mas sim se sintonizar com o seu coração. Porque quando você desvia para um outro caminho, você não se sente bem, você começa a sentir falta. E eu já fiz experiências comigo mesmo, né? Relaxei na minha disciplina espiritual, tal. Não demora muito, eu começo a me sentir mal. Aí eu não estou convencido, aí eu me deixo levar pela vida. E aí eu percebo que eu estou me sentindo mal. E aos poucos você vai se convencendo. É normal. Então, eu só peço algo que é importante para você não perder tempo. Só faça uma única coisa nesse processo. Seja sincero com você mesmo. Quer fazer ou quer se desviar, quer parar, quer seguir, tudo bem, mas continue sendo sincero com você. Procure não se enganar. Muitas vezes você vai recuar, mas você está consciente que houve um recuo, mas você precisa logo retomar. E você retoma. E assim você vai se fortalecendo e dando um passo mais à frente. E outro, depois outro. E cada vez mais você se aproxima de quem você é. Então, deixa eu colocar uma musiquinha um pouquinho mais lenta. Então, voltando ao que eu estava falando, precisamos então ter um certo preparo para saber ouvi-lo. Ouvir os mestres, que agora eles estão até expostos os seus ensinamentos na mídia. Tem um canal no YouTube chamado Corvo Seco. Ele é nada mais do que a apresentação de um ensinamento de um mestre. Na maioria são mestres realizados, mestres que atingiram a iluminação. Outros são mestres que são como homens santos, também com uma mensagem profunda. Em outras palavras, lá o que eu quero dizer é que está tendo alguns canais interessantes.
A mídia, algumas pessoas se aproveitando da mídia, está ali colocando algumas informações, né? Esse canal também, esse programa está indo lá para o YouTube. Só não faz sucesso, como os outros. Mas tudo bem. Eu não estou aqui para fazer sucesso. Mas eu indico os que fazem. Os que pelo menos estão nessa questão. Depois eu vou recomendar mais um canal. Num momento certo. Bom, então, precisamos estar mais desapegado às coisas da vida. Provavelmente, quem ouve esse programa já percebeu que as realizações, as conquistas externas, elas são muito efêmeras. Bem mais rápido para você do que para os outros. Os prazeres mundanos não te atraem tanto como antigamente, ou como é comum a muitas pessoas que se sentem bastante atraídas. Então você está percebendo que precisa dar a atenção a esse chamado interno. Você já deve ter ouvido algumas coisas que eu falei nos programas passados, assuntos similares sobre ascensão, fraternidade branca, a vida dos seres extraterrestres, de outros mundos, de outras dimensões. Tudo isso é muito interessante, mas se você está ouvindo isso e se sente atraído por esse tipo de mensagem, provavelmente, dos mestres realizados, provavelmente, ou ainda vai tomar conhecimento, mas de alguma forma isso não se sente tão atraído a isso, talvez porque você já vive isso há muito tempo. Só não lembra? Isso porque provavelmente você já tem milhões de anos dentro da nossa linha de tempo aqui, tá? Considerando a nossa linha de tempo. Já teve muitas e muitas experiências. Já pilotou muitas naves, já visitou muitos planetas, outras dimensões, outras escolas, já chegou a se aventurar em outras galáxias. Apesar de não lembrar tudo, o chamado interno te lembra que não é isso. E o que é então? E aí é o momento que surge a mensagem dos mestres realizados, dos seres iluminados. Como eles dizem, eu não estou trazendo nada novo. De uma certa forma, eles estão corretos, porque os mestres iluminados pisam neste planeta dentro da nossa história de 10 mil anos para cá, porque 10 mil anos antes registros, vamos dizer assim, que não fazem tão parte da nossa história. Tem a história mais pré-histórica. Antes de 10 mil anos para cá que a história nós conseguimos ter um pouco mais de registros, seja ele de forma arqueológica, né, em regionais, a história contada de boca a ouvido, depois registrados em pedras, pergaminhos e por aí vai. Então esses mestres iluminados, principalmente na Índia, existem histórias de 10 mil anos para cá. E eles dizem a mesma coisa.
É isso, muito antigo. Precisamos compreender que nós não somos então esse corpo. Não somos a nossa mente. E nem as nossas emoções. E que desde o momento que houve a experiência num corpo, claro que os mestres vão falar desse corpo físico, mas no momento que você tomou conhecimento de outros corpos, outras dimensões, é corpo do mesmo jeito. É uma experiência no mundo de forma. E aí, essa experiência no corpo fez com que você se identificasse mais com esse externo, com a forma. Porém, a nossa essência não tem forma. E ao se identificar com a forma, e se você perdeu a conexão com a sua essência, a sua consciência está adormecida, surge um ego. A compreensão do que é o ego é muito importante para poder avançar no estudo dos mestres iluminados, dos ensinamentos dos mestres iluminados. Então, o que vem a ser o ego? Provavelmente vai ter na própria internet, se você pesquisa em livros, vai encontrar algumas informações acerca do que é o ego, como um fenômeno. Mas a ideia apresentada, ou melhor, o ensinamento apresentado pelos mestres realizados, e eles são mestres nisso, é o que dá mais clareza de que o ego, ele não é real. Ele é um conjunto de pensamentos que se vale da memória, que se vale da mente para projetar ideias no futuro, se vale da memória para buscar ideias do passado, e o ego se fortalece nesses pensamentos, pulando de um pensamento para outro, te levando para o passado ou te levando para o futuro, e que no presente ele não está presente. E aí é o X da questão. O ego, ele não está no presente. Mas vamos falar mais um pouquinho do ego. Eu assisti recentemente um filme e eu achei fantástico. Um trecho. O filme em si, a história em si do filme é meio pesada, mas ele trouxe aquilo e por trás, para separar o joio do trigo ali, não foi muito fácil. Mas ele trouxe uma ideia interessante. E ela vai servir de exemplo aqui que eu quero dar. Um rapaz, ele tinha bebido numa festa e com os amigos, aquela coisa toda, e ele decidiu voltar para casa dirigindo e estava embriagado. E as pessoas alertaram ele, como é comum essa história, não é verdade? E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele decidiu voltar dirigindo.
E quando ele estava voltando, ele adormeceu, cochilou. E aí ele atropelou uma pessoa, uma mulher. Ele nem viu direito na hora, quando ele percebeu já tinha batido. E ele desceu do carro e viu a pessoa morta no chão. Ele ficou abalado, traumatizado. Ficou ali paralisado. No julgamento dele, ele não disse nada. E ele estava profundamente triste porque ele foi muito inconsequente. Ele saiu da prisão e continuou muito triste, em depressão, por ter tirado a vida de uma pessoa. E num dado momento, ele conversando com uma pessoa, ele desabafa dizendo: eu preciso entender quem é esse eu que sabotou a minha vida. Eu tenho um sabotador dentro de mim, inconsequente, que não só acabou com a minha vida, como acabou com a vida daquela pessoa que eu não conhecia e que gerou um sofrimento enorme para todas as pessoas que aquela pessoa que ele atropelou conhecia. Ele estava no inferno, de uma certa forma. A sua mente estava vivenciando o inferno de conflitos, de sofrimento. Mas aquela reflexão fez ele observar que dentro dele há um sabotador. Esse sabotador nós chamamos de ego. Se você é sincero e demonstra esse amor, isso não é ego. Isso é a sua consciência. Se você tem inveja do seu irmão, do seu vizinho, da sua prima, do seu amigo, isso é ego. Se você quer se endividar para ter uma coisa porque todo mundo tem, isso é ego. Se você é ciumento, tem medo de perder alguém e acaba fazendo essas besteiras que geralmente é comum, isso é ego. Em outras palavras, tudo aquilo que percebemos que causa mal a mim mesmo ou a outra pessoa e que venho a fazer, isso foi uma manifestação do ego. E quando você faz isso com frequência, você é um egoísta. E o que é um egoísta? A gente tem exemplos na nossa vida. Já fomos egoístas. Somos egoístas em alguns momentos. Percebemos que algumas pessoas são egoístas quando essas pessoas estão no extremo do ego. Nada disso é você. Nós não somos o ego. Isso é um ponto fundamental para compreendermos o ensinamento dos mestres realizados. Porque o ego é o maior obstáculo a ser vencido. Porém, o ego não vai gostar disso. Ele está no jogo há muito tempo da sua vida.
Ele vai rejeitar de qualquer forma, qualquer coisa que tire ele da jogada. É ele que fica na sua mente dizendo: faça isso, faça aquilo, não aceite isso, vai lá e reclame, vai lá, discute, vai lá e cobre isso. O ego é conflito. Então, o ensinamento desses mestres, ele vai nos ensinar como eliminar o ego. Não há dúvida que os ensinamentos, quando você passa a ouvir desses mestres, vai incomodar a você. Porque todos nós temos o ego ainda. Porque se não tivéssemos ego, éramos um Buda. Entendem? Porque um Buda, um ser iluminado, ele é pura consciência. É só a parte boa sua. É só a parte boa que nós temos. Então, eles são os seres reais. E nós somos seres que estamos nesse corpo como um impostor. Tudo bem. Isso faz parte desse jogo. No mundo onde, ao nascermos, nos identificamos de imediato, logo quando criança, não nos primeiros 2 anos de vida, mas logo em seguida, começamos a repetir o que os nossos pais fazem e nos identificarmos cada vez mais com o corpo. A própria educação que nós temos faz com que a gente não tenha conhecimento do quem somos. A nossa consciência vai sendo encoberta por camadas e mais camadas de conhecimento, de conceitos, de preconceitos, de crenças e mais crenças. E o processo de seguir o caminho dos seres iluminados é ir removendo essas camadas todas. Remover tudo, sem exceção. Isso é difícil. Eu vi um rapaz fazer uma pergunta para o mestre. Eu ouvi e li um rapaz fazendo uma pergunta para um mestre realizado, um mestre iluminado. Ele perguntou: para que serve essa iluminação? Observem a pergunta. Lógico que se ela estivesse sendo dita no mundo oriental, seria uma grande ofensa. Talvez essa pergunta nem chegaria aos ouvidos do mestre realizado. Mas a resposta foi magnífica, foi lembrando a pessoa que ela deveria se perguntar: quem é que está fazendo essa pergunta? Ele estava instigando a pessoa a refletir o que ele está perguntando. Em outras palavras, quem que se sente ameaçado com a ideia de iluminação, já que a iluminação significa a morte do ego? Só o próprio ego é o que mais teme, porque ele será eliminado. Então, seguir o caminho ou estudar os ensinamentos dos seres iluminados vai te colocar em frente de uma situação aonde você vai se perceber que o seu mundo está sendo ameaçado.
caso você se identifique com o ego. Mas ele lembra, você não é isso. Você foi iludido. Por isso a questão de você se libertar das suas crenças, porque a maioria, se não todas as crenças, principalmente religiosas, elas acabam que reforçando o próprio ego e não eliminando. Porque o verdadeiro ensinamento vai tirar o ego de cena. E os ensinamentos, ou melhor, os falsos ensinamentos espirituais vão reforçar o ego. Tire você as próprias conclusões. Qualquer pessoa que reflita sobre isso, que realmente esteja um pouco mais livre das suas crenças, né? Não aprisionada, vai perceber que isso é real, verdadeiro. É até claro. Então, você tem essa consciência, já está aí se despertando. Se está ouvindo isso, se isso faz sentido para você, então essa consciência já está ocupando e dividindo um momento com o ego do seu corpo, dessa mente, dessas emoções. Está sendo diluído ainda a consciência em meio ao ego. Mas aos poucos, essa consciência começa a tomar cada vez mais força e ocupar o seu devido lugar. E remover o impostor. Isso ocorre de forma gradativa, é verdade? Talvez você já esteja nesse caminho de dar espaço à sua consciência, a permitir que ela assuma o controle da mente e do corpo. Talvez você já esteja nesse caminho há muitas e muitas vidas e está ouvindo isso para exatamente lembrar do que você já sabe. O ego adora livros, um atrás do outro. O ego adora rituais, um cada vez mais cheiroso e bonito. Ele adora diversidade, no sentido de que o incenso A do tipo B, o som A e o som B, ele adora variedades, porque tudo isso vai fazer com que você fique ligado ao externo. O ego detesta silêncio, principalmente o silêncio mental, porque ele não vai estar presente. Por isso que vocês vão deduzir que a meditação é a ferramenta mais importante nesse processo de avançar nos ensinamentos dos seres iluminados. Isso não te impede a seguir a sua vida normalmente, a fazer o que precisa ser feito. Esse corpo tem uma história a viver e você vai dar vazão naturalmente. Se você tem que se levantar, você vai se levantar. Se você tem que ir ao trabalho, você vai trabalhar. Ok? É como você não vai deixar de comer, não vai deixar de beber água,
Não vai deixar de fazer alguma atividade física porque faz bem à sua saúde e você se sente bem com isso. Não quer dizer que você vai deixar de ter a sua vida naturalmente. Tudo vai seguir seu curso, mas na sua mente, uma revolução pode começar. Silenciando o ego. Silenciando a mente. E a melhor ferramenta é a meditação. É só seguir o que eu faço aqui todo o início de programa e praticar. 5 minutos por dia, depois 10 minutos, 20, 30. O ideal pelo menos chegar a 1 hora por dia. Ou então divide meia hora, logo pela manhã, meia hora à noite. Escolha horários fixos e tenha lá o seu cantinho, a sua almofada e fique em silêncio. Primeiro, precisamos diminuir todo tipo de ruído que chega em nossa mente. Bom, são essas as dicas para estarmos preparados. Acrescento aqui algo muito importante. Como eu disse, o ego não está no futuro e nem no passado. E que precisamos realmente praticar o presente, estar no aqui e agora. E isso não é fácil. Costumo fazer caminhadas todos os finais de tarde e aproveito esse momento para praticar o estar presente. O que é isso? É você estar ali, olhando para frente e vendo uma árvore. E não olhando para frente, vendo uma árvore, mas a mente estando em outro lugar. Isso significa não estar no agora. Mas no momento que você está naquele momento andando, olhando para uma árvore, olhando para os pássaros, ouvindo o barulho dos pássaros, olhando para os céus, olhando para frente, e estando ali naquele lugar, e não com a mente em outros lugares, isso é uma prática do estar no agora. Então, se você conseguir associar a meditação, que é estar exatamente não prestando atenção nos seus pensamentos, e sim numa única coisa, focado só na respiração. Se você faz alguma atividade como uma caminhada e estar presente naquela caminhada, ou então você está lavando a louça, estar ali com a mente focado no que está fazendo na hora da louça, lavando a louça, então você está praticando o agora. Essas são as ferramentas fundamentais que vão nos ajudar a estar colocando em prática até o que nós vamos ouvir acerca dos ensinamentos desses mestres realizados. Então é isso. Esse foi um programa que eu diria que ele saiu bem limpo. Eu pedi... nós precisamos ter essa relação com a nossa divina presença, eu sou. Ou, se você desejar, é importante comungarmos e falarmos com Deus, Deus que está em nosso coração, e pedir a ajuda dele para realizarmos trabalhos, certos trabalhos, e nos ajudar nesta jornada, nos trazer esclarecimento, nos fortalecer e dar coragem. Não deixar a gente tropeçar, mas se tropeçar, que tenhamos força para se levantar.
é importante que você mantenha essa relação com você mesmo, com Deus que está em você. Porque você é esse Deus. Precisamos tomar consciência disso e praticar todos os dias. Então, essa é a mensagem do programa de hoje. Falei muitas coisas interessantes aqui, e eu, à medida que falava, eu também observava o que eu estava falando. E eu mesmo vou ouvir o que eu falei. Vai logo, nos próximos 2 dias, esse vídeo vai estar, e esse áudio vai estar lá no canal, cujo link vai estar lá no site do grupoajaluz.com.br. Ok? Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero que tenha uma ótima noite, que possamos daqui a 15 dias estar de novo juntos para seguir com este trabalho. Ele acontece exatamente por sua causa. Muito obrigado e boa noite a todos.